Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? E pessoal, nós iremos fazer a nossa revisão da unidade 1 e compreende os seguintes capítulos. Capítulo 1, espaço geográfico. Capítulo 2, o capitalismo e a transformação do espaço geográfico. Capítulo 3, organização e regionalização de um mundo desigual. E o capítulo 4, nós estamos aqui, tá bom? No que diz respeito à geografia física, está relacionado à questão da localização. Tudo bem, galera? Foi elaborado 10 questões para que nós possamos estar corrigindo, vocês responderam aí na casa de vocês. Nós sabemos que é um momento de readaptação para todos nós, ou seja, não está sendo nem fácil nem para mim, também eu sei que para vocês também não, mas o importante é a gente todos os dias procurar forças, procurar estar nos superando, né? E de repente vamos aproveitar esta pandemia. Claro que, obviamente, nós não queríamos que ela tivesse aparecido, mas vamos aproveitar para a gente sair da zona de conforto, vamos evoluir um pouquinho no que diz respeito aos meios de aprendizado. Então, conto com vocês nessa correção, vamos lá. Questão de número 1, tá certo? É uma questão relacionada ao espaço geográfico, que diz o seguinte: o espaço geográfico é fruto de um processo que ocorre ao longo das histórias das diversas sociedades humanas. Dessa forma, representa interesses, técnicas e valores dessas sociedades, que o constroem segundo suas necessidades. Então, é possível dizer que ele reflete o estágio de desenvolvimento dos meios técnicos de cada sociedade. Só é uma questão sobre espaço geográfico. O que é que nós sabemos no que diz respeito a espaço geográfico? Nós sabemos que o espaço geográfico ele é o espaço modificado ou transformado pelo homem, tá certo? O homem utiliza-se de técnicas, de ferramentas para modificar o seu meio, para construir e modificar o seu meio. Então, não esqueçam dessa ideia de que o espaço geográfico é o espaço construído, transformado pelas sociedades ou pelos homens, e para isso ele utiliza-se das técnicas. Tranquilo? Vamos lá, o que é que pede a questão? No trecho acima, observe a noção de espaço geográfico vinculada ao emprego aleatório de ferramentas desprovidas de seus contextos? Obviamente que não, porque o emprego das ferramentas não é desprovido de contexto, o emprego das ferramentas é dentro dos contextos. Por exemplo, no nosso contexto atual, tem as ferramentas atuais, que possivelmente as ferramentas atuais não servirão para o contexto de anos vindouros, de anos posteriores, né? Então, as ferramentas não são desprovidas de contextos, elas são dentro dos contextos. Portanto, o item A está incorreto. Letra B. A ideia de que a sociedade é o reflexo do meio onde vive e que nele se reproduz? Observe que há uma inversão neste item B. Na verdade, a sociedade ela não é o reflexo do meio. Se a gente acreditar nisso, nós vamos estar incorrendo no erro de acreditar ou de acompanhar e seguir a corrente determinista de que o meio determina a vida das sociedades. Nós sabemos que não. O meio pode até influenciar, tá certo? Pode até influenciar, mas não determina. E o item B está dizendo que a sociedade é reflexo do meio onde vive. Na verdade, é o contrário, né? O meio é que reflete a sociedade, tá certo? Já que é a sociedade quem modela, é a sociedade quem transforma o meio e não o contrário. Item C, portanto, o item B está errado. Item C, a história da humanidade, limitando esse conceito às justas posições do passado. O espaço geográfico está ligado só à história da humanidade? Só ao passado? Não. Porque o espaço geográfico ele está constantemente sendo modelado, está constantemente sendo construído, sendo transformado pelo homem. Então, não diz respeito somente à história da humanidade, não diz respeito somente ao passado. Letra D, então C está errado. Letra D, aos interesses da sociedade em sua perspectiva totalitária e sem subjetividade. Nós sabemos que existem as subjetividades dentro do espaço geográfico, tá certo? Existem as subjetividades, ele não é visto apenas numa perspectiva totalitária, ele é visto também dentro das subjetividades, dentro do lugar de moradia de cada uma das pessoas, dentro do lugar que a pessoa mora, que a pessoa habita, tá certo? Então, o item D está incorreto. A ideia de espaço geográfico está vinculada
Letra E, a utilização das técnicas para a produção da sociedade e suas espacialidades. Então, galera, a resposta correta aqui que nós temos é a letra E. A letra E é a resposta correta. Só procurar o ponteiro aqui para gente marcar, viu? Rapidinho. Só procurar o ponteiro aqui para a gente marcar agora. Rapidinho, opção de ponteiros, apontador, marcar texto. Vamos lá. Então, galera, o item correto aqui, o item correto é o item E, tá bom? O item E é o item correto. O item correto é o item E, beleza? Vamos lá. Letra E. Espaço geográfico está vinculada à utilização das técnicas. Nós vimos, né? Ok, das técnicas para a produção da sociedade e suas espacialidades. Ou seja, espaço geográfico está... A letra E está ligada àquela noção que nós falamos no início, né? De que espaço geográfico é o espaço transformado ou construído pelo homem. E para isso, o homem utiliza-se de técnicas, utiliza-se de ferramentas para construir suas espacialidades. Então, galera, o item correto da questão 1 é o item E. Beleza? Vamos lá para a questão de número 2. Vamos lá. Questão número 2, também ligada à questão de espaço geográfico. Mais uma vez, nunca esqueçam da noção de que espaço geográfico é o espaço construído ou transformado pelo homem. Beleza? Não esqueçam disso. Vamos lá. Item 2, questão 2. Assinale a seguir a alternativa que melhor indica o conceito atual de espaço geográfico. Vamos lá, galera. Isso aí tá fácil demais, dá para responder. Você chegar numa prova, você olha para essa questão aqui, acho que dá para você sorrir, né? Poxa, a questão dessa aqui dá para responder tranquilo. Mas vamos ter cuidado, vamos manter a concentração. A questão é fácil, eu sei, mas vamos ter cuidado, né? São nesses momentos que a gente incorre a achar que está de graça e acaba perdendo algo de graça. Muita atenção e muita concentração, embora a questão seja bastante fácil. Vamos lá. Letra A. A compreensão compreende o substrato superficial onde habitam os seres vivos terrestres? Vou ler novamente a questão, né? Assinale a seguir a alternativa que melhor indica o conceito de espaço geográfico. Item A. Compreende o substrato superficial onde habitam os seres vivos terrestres? Será que o espaço geográfico compreende o substrato superficial onde habitam os seres vivos terrestres? Vamos ver, vamos continuar nas outras, né? Letra B. Abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como o clima, relevo e a vegetação? Será que Será que o espaço geográfico abrange somente o meio físico? Será que no espaço geográfico abrange somente a questão vegetal, a questão natural? Nós sabemos que não. O espaço geográfico tem que ter, né, a mão, o toque, a construção humana, né? Novamente, repetindo, construção humana, que o homem se vale das técnicas para modificar, para construir o espaço geográfico. Então, o item B nós descartamos. Deixa o A em estado de observação. Descartamos o item B, porque o espaço geográfico não compreende somente as dinâmicas naturais. Nós sabemos que compreende as dinâmicas sociais, misturadas às dinâmicas naturais. Bacana? Então, descartamos o item B. C. É o resultado da interação mediada pelas técnicas, que coisa bonita, da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e as sociedades, com a superfície terrestre e seus elementos. Vamos deixar a letra C em estado de observação também, né? Letra D. É tudo aquilo que pode ser contemplado pela visão em um ambiente imediatamente próximo. Aí nós já podemos cancelar o item D. Não pode ser o D. Por quê? Porque esse conceito aqui é o conceito de espaço. Tudo aquilo que pode ser contemplado, que pode ser abarcado pela visão do homem. Isso é o conceito, se eu falei de espaço, estou errado. É o conceito de paisagem, gente, é o conceito de paisagem, tá bom? O item D. Então, descartamos o item D. O item E é o palco das práticas sociais, caracterizando-se por ser um receptáculo das ações antrópicas. É um palco das práticas sociais, ok? Caracterizando-se por ser um receptáculo das ações antrópicas, né? Assim, nós não vimos falar de técnicas, né? Vamos descartar o item E, porque a que melhor responde, a que melhor compreende o conceito de espaço geográfico atualmente é a letra C,
que é o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e suas sociedades, com a superfície terrestre de seus elementos. O item C está mais correto, né? Você está bem completo, né? Fala-se que a interação da sociedade com o meio físico e seus elementos mediados pela técnica. Nós vimos que o espaço geográfico é o espaço construído ou transformado pelo homem, né? E para essa construção ou transformação, o homem utiliza-se das técnicas, das ferramentas para transformar o espaço geográfico. Então, a questão 2, galera, tem como resposta a letra C. Tá bem completa, viu? Tá bem completa mesmo, viu, gente? Então, o item correto é a letra C. Bacana? Vamos lá para a questão de número 3. Vamos lá. Passei demais, questão número 3. Mais uma questão que está ligada ao espaço geográfico. No começo da história do homem, a configuração territorial é simplesmente o conjunto dos complexos naturais. À medida que a história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas obras dos homens: estradas, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas, cidades. Verdadeiras próteses. Cria-se uma configuração territorial que é cada vez mais o resultado de uma produção histórica e tende a uma negação da natureza natural, substituindo-a por uma natureza inteiramente humanizada, a questão de espaço geográfico, né? Por meio da técnica, por meio das ferramentas, o homem substitui a natureza natural pela natureza humanizada. Essa natureza humanizada, logicamente, é o que nós conhecemos como espaço geográfico. Bacana, gente? Vamos lá. O que é que o autor quer saber dessa questão? Sobre a produção e transformação do espaço, assinale a alternativa correta, tá bom? O que é correto sobre a produção e transformação do espaço? Vamos lá. Letra A. Letra A diz o seguinte: o espaço das sociedades é construído a partir de elementos da natureza em sua forma pura. Será que o espaço das sociedades, que é o chamado espaço geográfico, é constituído a partir de elementos da natureza de forma pura? Não. Sabemos que o espaço geográfico, o espaço das sociedades ou espaço geográfico é a mesma coisa, tá bom? Ele é, na verdade, a substituição da natureza pura por uma natureza humanizada. Qual seria essa natureza humanizada? As construções, estradas, casas, pontes e por aí vai. Ok? Então, não é o item A. Já descartamos de cara. Letra B. Os diferentes lugares e regiões no mundo capitalista não se diferem muito uns dos outros, pois a produção do espaço é relativamente homogênea e igualitária. Esse item também de cara está errado, galera. Está dizendo que os lugares e regiões do mundo são iguais. Não são iguais. Se eles fossem iguais, não existia tanta desigualdade, né? Então, já descartamos logo isso aí. Não é isso. Está errado o item B. Descartando. Item C. Podemos dizer que a produção do espaço significa a construção pelo homem de seu próprio ambiente? Podemos dizer que produção do espaço significa a construção do homem a construção pelo homem de seu próprio ambiente? Obviamente que sim. Espaço geográfico é isso, é a construção do seu próprio ambiente. Espaço geográfico é o seguinte, é o homem construindo o seu próprio ambiente. Novamente, o homem utiliza-se das técnicas, das ferramentas para construir seu novo ambiente, tá certo? E esse novo ambiente, esse ambiente construído pelo homem é o espaço geográfico. Portanto, galera, não vamos nem tutubiar, porque a questão certa, galera, é isso aqui mesmo. Questão C, novamente, galera. Questão C é a resposta correta, tá bom? Não há como ela está errada. Vamos lá, não vamos deixar o D e o E para depois. Vamos lá, já encontramos o correto. Questão de número 4. Questão de número 4, galera, é questão de capitalismo e transformação do espaço geográfico, capítulo 2. Vamos lá, o que é que diz? A expansão em escala planetária das atividades das multinacionais fez crescer entre essas empresas a disputa por partes cada vez maiores de um mercado consumidor atualmente integrado pelo processo de globalização. Globalização, né, galera? Conexão, conectividade, tudo mais. Vamos lá. Assinale a seguir
alternativa em que não, observe esse não, cuidado com esses não nas questões, tá bom? Derruba muita gente esses não, viu, galera? Vamos lá. Assinale a seguir a alternativa que não foram apresentados elementos característicos das empresas multinacionais. O que o cara quer na questão? Assinale a seguir a alternativa em que não foram apresentados elementos característicos das empresas multinacionais, ok? O que não é características de empresas multinacionais? É isso que a banca quer saber. Letra A. Diminuição do trabalho nas unidades de produção com o uso de alta tecnologia. Galera, isso aí é característica, sim, de empresa multinacional. Ele diminui o tamanho das unidades de produção com o uso de alta tecnologia. Isso acontece bastante no campo, né? Que a área de produção, a unidade de produção é diminuída, né? E é possível aumentar o tamanho da produção com a utilização da tecnologia. Então, isso aí está correto. Nós queremos o que não representa elemento, o que não é característica de multinacional. O item A é característica, sim. Nós queremos o que não é, beleza? Item B. Otimização dos processos de produção, diminuindo, por exemplo, os desperdícios com matérias-primas. Isso aí também, gente, é característica das empresas multinacionais. Está correto. Nós queremos o que não é característica. Olhem, observem o não. Item C. Aumento dos investimentos em marketing e propaganda. Divulgando informações a respeito de serviços e produtos. Isso aí também, galera, é uma característica marcante da globalização, tá certo? Investimentos em marketing, investimentos em propagandas, é característica da globalização. O item D, concentração de processo produtivo e comercial em um país. Gente, isso aqui é o item que não é característica das multinacionais neste mundo globalizado, galera. Não é característica, viu, gente? Concentração do processo produtivo e comercial no único país, não. Na verdade, as multinacionais, utilizando-se da globalização, tá bom, gente? Da globalização, na verdade, há uma desconcentração do processo produtivo, tá certo? Isso aí, logicamente, né, de acordo com o que beneficia as multinacionais, né? São diversos motivos que levam a elas querer descentralizar o processo produtivo. São inúmeros, como leis trabalhistas, proximidade ao mercado consumidor, proximidade à mão de obra barata, proximidade a matérias-primas. São diversos motivos que fazem com que ela venha se descentralizar. Logicamente, sempre tendo como objetivo maximizar seus lucros. Ela descentraliza de acordo com seus objetivos, tendo em vista maximizar seus lucros. E diz o seguinte, né, também, né, concentração do processo produtivo e comercial em um único país isso não é característica da globalização. E isso não é característica das empresas multinacionais. Então, a resposta que nós procuramos é errada, portanto, o item D é o item errado. Então, para a resposta é a correta que nós queremos, né? É o item D, é o item correto. Não é características de uma empresa multinacional, não é característica de globalização, concentração de processo produtivo e comercial em um único país. Na verdade, há uma desconcentração tanto do processo produtivo quanto comercial. Bacana? Vamos para a questão de número 5. Vamos lá? Questão número 5 diz respeito à regionalização do mundo, né? Regionalização. O mundo é atualmente dividido entre países do norte e países do sul. Sobre essa divisão, assinale a alternativa correta. Gente, o que é que vocês precisam saber sobre essa divisão em países do norte e em países do sul? A primeira informação é que essa divisão não leva em consideração as coordenadas geográficas, não leva em consideração a linha do Equador. Isso não é critério para dividir-os em países do norte e países do sul. Essas nomenclaturas, tá certo? Não leva em consideração as coordenadas geográficas e não leva em consideração a linha do Equador. Na verdade, é levada em consideração nessa divisão no mundo em países do norte e países do sul, o que é levado em consideração é o critério econômico.
ficou constatado que grande parte dos países ricos estão no norte, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, que estão no sul e são ricos. E ficou constatado que a grande maioria esmagadora dos países pobres estão no sul, com exceção da Nova Zelândia e da Austrália, que estão no sul, mas são países ricos. Então, para dividir, para fazer uma divisão levando em consideração o critério econômico, eles dividiram, né? Países do norte para se referir aos países ricos e países do sul para se referir aos países pobres. Bacana? Vamos marcar a alternativa correta sobre essa divisão. A divisão norte-sul não se trata de dividir o mundo em dois hemisférios, mas em ordenar a diferenciação entre os países ricos, majoritariamente localizados no sul, e os países pobres, majoritariamente localizados no norte. Aí, gente, cuidado com isso, é uma pegadinha. Observe que foi invertido, ele inverteu. Na verdade, os países ricos estão no norte, tá certo? Estão no norte, e os países pobres estão no sul. Observe que ficou invertido aí, né? Disse que os países ricos estão no sul e os países pobres estão no norte. Está invertido. É o contrário, viu? Portanto, o item A é o item errado. Letra B. O norte se caracteriza por ter um PIB, Produto Interno Bruto, superior ao dos países do sul. Entretanto, as desigualdades sociais e os índices de misérias são mais acentuados. Gente, as desigualdades sociais e os índices de misérias são maiores no sul, viu, galera? Não é no norte. Não é no norte. Os índices de desigualdades sociais e de misérias são maiores no sul e não no norte. Bacana? Então, letra B também, item errado. Vamos lá. Letra C. A inclusão da Austrália e da Nova Zelândia no eixo dos países do norte é errônea, uma vez que esses países pertencem ao hemisfério sul. Tudo bem, galera. Esses países pertencem, no que diz respeito ao posicionamento geográfico, levando em consideração as coordenadas geográficas, ele fica no sul. Mas nós vimos que essa divisão entre norte e sul não leva em consideração as coordenadas geográficas, não leva em consideração a linha do Equador. O que é levado em consideração é o critério econômico. E Nova Zelândia e Austrália têm características econômicas dos países do norte. Portanto, não é errôneo, não é errado isso aí. Portanto, o item C é errado. O item C está errado. Descarta também o item C. 5. A desigualdade mundial fica latente quando se observa que os países do norte detêm 60% da riqueza mundial e apenas 26% da população do globo terrestre. Pronto, aí nós encontramos a alternativa correta, tá bom, gente? A alternativa correta é o item D, tá bom, gente? Por quê? De fato, há uma desigualdade entre os países do norte e os países do sul. De fato, os países do norte, por serem ricos, eles detêm 60% da riqueza mundial, tá certo? E os países do norte também, por serem ricos, é uma característica de país rico, de país desenvolvido, ter um baixo contingente de população. Portanto, os países do norte têm menor quantidade de população. Enquanto que os países do sul, por serem pobres, e como característica natural dos países subdesenvolvidos e países pobres, é ter um grande contingente populacional, tá bom? Então, o item D é o item correto. A desigualdade mundial fica latente quando se observa que os países do norte detêm 60% da riqueza mundial e apenas 26% da população do globo terrestre. Encontramos a resposta correta. Então, vamos passar. Vamos para a questão de número 6. Vamos lá. Novamente, divisão regional, né? Divisão regional novamente. 6. O fim das disputas ideológicas da Guerra Fria tornou as diferenças socioeconômicas mais evidentes. Surgiu, então, um novo conflito marcado pelas contradições. Item 6. Novamente, lê com atenção, viu, gente? Vamos lá. O item A. Norte desenvolvido
e sul subdesenvolvido, leste socialista e oeste capitalista, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, metrópoles e colônias. Vamos voltar novamente para o conceito. O fim das disputas ideológicas da Guerra Fria, 1945 a 1991, tornou as diferenças socioeconômicas mais evidentes. Surgiu então um novo conflito marcado pelas contradições. Vamos lá, galera. Item A: Norte desenvolvido e Sul subdesenvolvido. Essa é a nomenclatura mais atual, tá bom? Que nós temos para se referir ao que é desenvolvido e ao que é subdesenvolvido. Quando você escutar a expressão países do norte, certamente você deverá relacionar aos países ricos. E quando você escutar países do sul, você irá relacionar diretamente aos países subdesenvolvidos ou países pobres. E o item A é o item correto. Leste socialista e oeste capitalista. Não, isso aí foi durante a Guerra Fria, contexto da Europa dividida, contexto da Europa socialista versus Europa socialista, tá certo? Não é, isso aí já é ultrapassado, tá bom? É ultrapassado, ok? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Também, gente, foi durante o período da Guerra Fria, de 95 a 91, quando tinha os países de primeiro mundo, os países ricos, países de segundo mundo, os países socialistas e países de terceiro mundo, que eram os países pobres. Esse segundo mundo, ele praticamente deixou de existir com o esfacelamento da União Soviética, tá bom? Com o esfacelamento da União Soviética, os países de segundo mundo, que seriam os países socialistas, praticamente deixaram de existir. Portanto, essa divisão regional em primeiro, segundo e terceiro mundo também foi para o brejo, né? Acabou, esfacelou-se também em 1991. Metrópoles e colônias, isso aí remotas lá do período das grandes navegações, que era uma relação em que os países da Europa eram as metrópoles e as colônias são os países da Ásia, da América e por aí vai, aquela narrativa que nós conhecemos. Portanto, é também algo ultrapassado, né? Atualmente a divisão regional mais aceita pelos grandes estudiosos é essa, né? Países do norte desenvolvidos e países do sul subdesenvolvidos. Vamos lá para a questão de número 7, galera, vamos lá. Mais uma. Novamente, divisão regional. O espaço geográfico mundial no período da Guerra Fria estava regionalizado em blocos de acordo com as condições socioeconômicas dos países integrantes e o sistema adotado por influências das superpotências. Desse modo, o mundo estava organizado durante a Guerra Fria, né? Como que o mundo estava organizado? É importante dizer quais eram essas superpotências que influenciavam. De um lado, tinha a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, que influenciava as nações socialistas, e de outro lado, tinha outra superpotência, Estados Unidos, que influenciava as nações capitalistas, tá bom, gente? Observe o seguinte aqui, o termo Norte-Sul é atual, portanto, não é o texto, não são os termos que foram utilizados durante a Guerra Fria, tá bom? Ele é atual. Metrópoles e colônias, nós já vimos que são termos ultrapassados, tá bom? E durante a Guerra Fria, gente, os termos mais utilizados eram primeiro mundo, para se referir aos países capitalistas ricos, influenciados pelos Estados Unidos, superpotência. Segundo mundo, que eram os países socialistas influenciados pela superpotência da União Soviética, tá bom? E terceiro mundo, que era os países capitalistas pobres, também com interferências e influências dos Estados Unidos, tá bom, gente? Ok? Então, o item C é o item correto, tá bom, gente? É o item C. Durante a Guerra Fria, predominou essas nomenclaturas, tá bom? O mundo era regionalizado dessa forma. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Vamos para a questão de número 8. Vamos lá, galera. Galera, a questão número 8 já é uma questão de localização, né? Já capítulo 4 é capítulo 5, localização. Estamos aqui direcionando a questão da localização. Vamos lá. Leia o texto e assinale a alternativa correta. Projeções não são só soluções matemáticas, mas também produtos culturais.
A projeção de Mercator refletia o seu tempo, marcado pela visão de mundo de uma Europa que expandia a sua civilização por todo o planeta. Na moldura daquela visão de mundo, a redução da área da África e da América do Sul não provocava maior alarde. Vamos lá? Sobre a projeção de Mercator, podemos afirmar o quê? Vamos lá, primeiramente, sobre a projeção de Mercator. Gente, a projeção de Mercator, ela foi bastante utilizada no período das grandes navegações. Na verdade, a mais utilizada no mundo e ela é muito importante para as navegações. Por que ela é importante para as navegações? Porque ela é conforme, porque ela conserva a forma dos continentes, conserva a forma, conserva os ângulos dos continentes, tá bom, gente? E como ela conserva o formato dos continentes, ela altera o tamanho das áreas, tá certo? E vamos entender como que há essa alteração no tamanho das áreas. Na projeção de Mercator, as áreas mais próximas do norte, dos polos, na verdade, as áreas mais próximas dos polos, elas serão aumentadas, tá bom? E no Equador, elas são diminuídas. Então, há essa distorção. À medida que se aproxima dos polos, a distorção é para aumentar a área dos continentes e dos países, e à medida que se aproxima da linha do Equador, ou seja, daquela faixa central da Terra, a tendência é que a área do continente e dos países são diminuídas. Aí é só você pegar o mapa mundi na projeção de Mercator e você observar que a Groenlândia, embora seja muito menor que o Brasil, de fato, no real, tá bom? Mas na projeção de Mercator, a Groenlândia, como ela se encontra próxima ao Polo Norte, ela é deformada para aumentar a sua área. Enquanto que o Brasil fica bem próximo da faixa central do Equador, ele é deformado para diminuir sua área. Então, são algumas características da projeção de Mercator. Uma outra característica sobre a projeção de Mercator é que ela é eurocêntrica, refletindo muito bem o seu contexto de surgimento, né, de criação, né, em que a Europa era o centro do universo, era o centro do mundo, tá certo? As metrópoles, ok? Então, ela é eurocêntrica. Então, de acordo com as informações que foram ditas aqui, o que é que nós podemos constatar sobre a projeção de Mercator? Que ela é uma projeção cilíndrica, ok? Então, se ela é cilíndrica, ou seja, ela é feita como se fosse enrolado um cilindro. E aí, quando você abre, tem um mapa retangular, um retângulo, né? Ok? Não é cônica, porque as projeções cônicas elas são bastante utilizadas em áreas menores, né? Quando você quiser detalhar com mais detalhes uma área, você utiliza uma projeção cônica, né? Ela tem um formato de um cone, né? De um cone. Mas, no caso, a de Mercator, que mostra uma projeção que mostra a Terra inteira, né, em seu inteiro, né? Então, ela é cilíndrica, ok? Então, nós já eliminamos o item D e o item E. Vamos lá. O item A trata-se de uma projeção cilíndrica. Ok, ela é cilíndrica. Caracteriza-se por ser do tipo equivalente, que mantém proporções das áreas dos continentes e, em contrapartida, sacrifica as formas? Não, na verdade, ela é o contrário, né? Ela é o contrário, a projeção de Mercator, tá bom? B. Trata-se de uma projeção cilíndrica. Opa, sabemos que é cilíndrica. Caracterizada por ser do tipo semelhante. Vamos ver o que é semelhante, tá bom? Que mantém a forma, ok? Mantém a forma das áreas dos continentes e altera a proporção das áreas representadas. Então, gente, o item correto é o item B, tá bom? Nós sabemos que a projeção de Mercator ela é cilíndrica, tá certo? Ela é caracterizada por ser do tipo semelhante. Em algumas questões, esse termo semelhante, ele pode ser substituído pelo termo conforme, tá bom, galera? Pode ser substituído pelo termo conforme, ok? O item correto é o item B, porque a semelhante ou conformes é uma característica da projeção de Mercator, tá certo? Porque mantém a forma dos continentes, mantém os ângulos, por isso que ela é bastante utilizada e foi muito importante na época das grandes navegações, porque as formas dos continentes eram mantidas, ok?
embora as áreas apresentem distorções, aí nós falamos que essas distorções elas aumentam no sentido dos polos, tá certo? Ou seja, os países ou os continentes mais próximos dos polos, na projeção de Mercator, tem área aumentada, e na região central, próxima à linha do Equador, os países e os continentes nessa faixa têm área diminuída, porque a projeção de Mercator, mais uma vez, ela mantém a forma, tá certo? E altera a área, o tamanho da área dos continentes. Então, o item B é o item correto. Bacana, galera? Vamos lá? Continuando aqui, questão de número 9, tá certo? Novamente, questão de localização, criada em 1884. Essa linha imaginária foi fruto de uma convenção para designar a hora inicial, o ponto a partir do qual se medem os fusos horários e as coordenadas geográficas. Dessa forma, tudo que se encontra a leste de sua localização tem horas e longitudes positivas e, consequentemente, tudo que se encontra a oeste tem horas e longitudes negativas. Galera, quando você fala-se em linha imaginária, está ligada à questão de hora inicial, questão de hora, não tem como errar isso aí, viu, galera? Vamos logo lembrar meridiano de Greenwich, que é aquela linha que corta o globo terrestre, né, de norte a sul, tá bom? É o chamado meridiano, tá bom? De norte a sul. OK, gente? E para o leste tem horas adiantadas e para o oeste horas diminuídas. Aí, gente, é o meridiano de Greenwich. Linha do Equador, nós sabemos que divide a Terra em norte e sul, tá certo? Então, Trópico de Câncer, nós sabemos que é uma linha imaginária, que fica um pouco acima da linha do Equador, certo, gente? Então, galera, aí tá uma questão bem boa, tem que ter muito cuidado, tá certo? Quando você ouvir em linha, fala na questão de hora inicial e fala na questão de fusos horários, podem relacionar ao meridiano de Greenwich, tá bom? Que é a partir dele que iniciam-se as horas, a contagem das horas. E aí, para o leste as horas aumentam e para o oeste as horas diminuem, tá bom, gente? Vamos lá. Questão de número 10 e última para finalizar. Questão sobre GPS, né? Sistema de posicionamento global. Vamos lá. O monitoramento por satélites e os GPS são inovações tecnológicas atualmente usadas por órgãos governamentais, agricultura, empresas, pessoas. Sobre essa questão, escreva V para verdadeiro ou F para falso para os itens abaixo e assinale a alternativa correta. O item 1 diz o seguinte: o GPS é um sistema de posicionamento global constituído por dezenas de satélites que emitem sinais de rádio captados por aparelhos especiais em qualquer ponto da superfície da Terra. Gente, essa aí ela é um item que nos carrega para o erro, mas tem um detalhe que faz com que esse item seja errado. Quando ele fala aqui o seguinte, em qualquer ponto da superfície da Terra, nós sabemos que não. Sabemos que os GPS, eles só conseguem nos dar a localização precisa dos locais que tem cobertura de internet ou de telefonia, né? Nos locais que não tem essa cobertura de internet ou de telefonia, GPS não vai funcionar. Portanto, o item 1 é falso, né? O item 2. O GPS indica ao usuário sua localização em termos de latitude, longitude e altitude? Claro que sim, indica sim, tá certo? Na agricultura, essas tecnologias podem ser utilizadas a fim de que se obtenha maior produtividade com custos menores? Obviamente que sim também, né? É utilizado na agricultura. Item 4. Essas inovações tecnológicas permitem, por exemplo, detectar e acompanhar a direção e o deslocamento de queimadas e avaliar prejuízos em áreas atingidas por secas e inundações? Obviamente que sim, o GPS é bastante utilizado também para acompanhar e detectar questão de deslocamento de queimadas, tá certo? Correto. O único item errado aí, na verdade, é o item E. É o item 1, porque o GPS não funciona em qualquer ponto da superfície terrestre, né? Esse ponto obrigatoriamente tem que ter cobertura de telefonia ou de internet para que o GPS possa vir e funcionar.
Então, o item 1 é errado. Então, nós temos letra C, F, V, V, V. Então é isso aí, galera. Realizamos aqui mais uma revisão, tá bom? Mais uma revisão. Na verdade, a primeira revisão, tá bom, gente? E isso aí. Espero que vocês tenham acertados e continuem estudando aí, viu, gente? Que vai dar tudo certo. Esse momento vai passar e certamente nós voltaremos com mais vontade, com mais forças, renovados e também, né, com bastante aprendizado. É isso aí. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.